da igreja, ela deve ser doadora, ela deve entregar tudo o que tem. A igreja de Cristo deveria ser o povo mais generoso da face da terra. Mais generoso. Amém? Sabe por quê, queridos? O reino, a salvação, ela vem de graça. Mas o reino do Senhor, ele vai te custar muito? Não. Ele vai te custar tudo. Tudo. Toda a sua força, todo o seu tempo e todo o seu recurso. Amém? Então, abra o seu coração, deixe o Senhor falar com você. Talvez hoje você não tenha trazido nada, claro, acredito que todos trouxeram os alimentos, mas abra o seu coração, deixe o Senhor falar com você. Pode ser que Ele queira te esticar também, como Ele fez comigo, como Ele está fazendo com a minha casa, com a minha família, porque eram áreas que eu achei que tinha entregado ao Senhor, que nós cantamos, estamos rendidos, Senhor, estamos rendidos a Ti. Mas sabe, queridos, não é nessa fritação que mostramos que estamos rendidos ao Senhor, não é aqui. É lá fora, é dentro da nossa casa, é mostrando ao Senhor que nada é nosso, mas como a palavra diz, somos apenas mordomos do que o Senhor entregou em nossas mãos. Amém? Você pode ficar de pé. Lembrem-se disso, é tudo, irmãos. Seu tempo, todo o seu tempo, todo o seu recurso e toda a sua força. Jovens, a sua energia é para o reino. A sua energia é para o reino. Os seus recursos, a sua faculdade, o seu trabalho, o seu estudo, tudo é para o reino. Amém? Amém. Vamos orar pelas ofertas nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Nós abençoamos agora, Senhor, essas ofertas. Te pedimos, Senhor, a maturidade da igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. Essa revelação, Senhor, que possa entrar em nosso coração, que não somos donos de nada, mas o Senhor é dono de tudo, e o Senhor administra como bem lhe aprouver, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por este tempo tão especial. Te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, o dom, Senhor, o dom da generosidade sobre pessoas aqui presentes, Deus. Em nome de Jesus, não para enricá-las, não para nos enricar, Senhor, não para trazer riquezas para nós, mas para que possamos praticar atos de justiça nessa terra, para que possamos levar o Teu nome, para que possamos financiar o evangelismo inteligente, para que possamos financiar missões, enviar jovens, enviar, Senhor, cristãos aos 4 cantos deste mundo, para fazer o Teu nome conhecido. O Teu nome conhecido, não o nosso, Senhor, mas o Teu nome conhecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer sua oferta, queridos. Vou colocar aqui. Amém. E agora eu vou convidar o Riley para dar a palavra da noite. Amém. Para orar por você? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos para cá.
Amém, Jesus. Nesta hora, Senhor, abençoamos a vida do Railer, Deus. Abençoamos, que ele seja boca do Senhor nesta hora. Transmite a tua mensagem esta hora, Senhor. A mensagem que sai do teu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor, amém? Que prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Douglas, se você puder aumentar um pouquinho o meu microfone para mim, não sei se pode virar uma caixa de retorno. Boa noite. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Essa é a nossa edição de aniversário da Conferência Align, que por mais de um ano tem acontecido e começou nos lares, começou nas casas, frequentemente reuniões de oração, de palavra, mas a coisa foi tomando uma proporção maior do que o que nós podemos gerir, e hoje nós celebramos essa conferência nesse formato. Nós temos algumas congregações parceiras, amigos mesmo de jornada, de reino, e a gente já chega falando, cara, eu preciso da sua igreja. Me dá um espaço aí, porque eu preciso celebrar um momento de comunhão que, na verdade, celebra o que de fato significa igreja. Eu tenho aqui irmãos de diversas congregações, diversos lugares, que por um ano a gente foi conhecendo, de repente Deus foi posicionando pessoas estratégicas na nossa vida, e de repente, cara, está todo mundo num lugar só, celebrando o mesmo Deus, despreocupado com qual embalagem, com qual logomarca está estampando o evento, sem fotos, sem retratos de quem vai pregar, de quem vai falar. Eu acho fantástico o que Deus tem feito nos nossos dias, e vejo isso como um sinal daquilo que Ele ainda está por fazer nessa terra, amém? Eu creio que é só o começo de algo muito grande. Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. No mesmo texto que nós lemos na edição passada da conferência. Texto de Gênesis, no capítulo 1. Um dos textos mais lidos da história. Muitos que não terminaram de ler a Bíblia começaram lendo por esse versículo. Né? E logo em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E é só aí. É só essa frase. Essa frase provocou uma revolução na minha mente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E talvez se hoje, nos dias de hoje, você pudesse fazer uma análise comparativa entre o céu e a terra, fosse muito fácil identificar alguma diferença. Você não precisa ser teólogo para enxergar a realidade do mundo que você vive e comparar com a realidade onde os anjos estão vivendo lá no céu. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar que quando você vê esse texto, quando ele fala Deus criou o céu, ele não diz respeito ao céu atmosférico, que é criado no segundo dia, é o firmamento, não é esse céu. No princípio criou Deus o céu, fala dessa realidade que se propõe como residência do próprio Deus. Isso é o céu que está nesse texto. Aí, você olha para a terra e não é essa terra geológica que você conhece hoje, mas compreende tudo aquilo que nós chamamos de universo. A terra geológica foi criada no quarto dia, a partir do mar, quando ele se afastou e apareceu a porção seca. A Bíblia diz que chamou Deus a porção seca terra. Então, ou seja, o céu que foi criado no segundo dia, o firmamento, o céu atmosférico, e a terra que foi criada no quarto dia a partir da saída das águas, não são o mesmo céu e terra que está descrito no primeiro versículo.
A terra desse segundo versículo compreende tudo que é material, tudo que é físico. Em todo o universo, você percebe que Deus ele cria o sol, a lua e as estrelas para povoar esse universo que ele também chamou de terra. Isso é céu e terra, conforme o primeiro versículo. Mas, conforme eu falei no começo, é muito fácil você estabelecer hoje uma diferença do que seria céu e do que seria terra. Mas, sabe, essas diferenças que acontecem entre céu e terra, normalmente, são responsabilidade do pecado e de como o pecado contaminou o mundo. Então você olha para a realidade onde moram os anjos e você vê santidade, justiça, amor, paz, alegria, e você olha para a sua realidade e você vê guerra, destruição, morte, fome e miséria. É muito fácil ver essa diferença. Agora, esse versículo ele está escrito muito antes do pecado entrar no mundo. Você já percebeu isso? Esse versículo ele é escrito muito antes do pecado entrar no mundo. Isso significa que, ainda que o pecado não tivesse contaminado esse universo, ainda faria parte dos propósitos de Deus estabelecer dois ambientes. Porque eu sempre me perguntei, cara, por que Deus criou dois ambientes? Por que Ele não cria um e botou um único nome? Porque há uma necessidade, mesmo na inexistência do pecado, de que houvesse dois ambientes, céu e terra. E sabe, é quase impossível você desvencilhar, ou você não observar, você não analisar que relação há entre céu e terra. São dois ambientes. O que os conecta, o que os torna um, o que os fazem, sei lá, se relacionar um com o outro. Aí eu peço para você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 66, onde Deus começa a falar um pouco sobre o universo. Logo no verso 1, o profeta estava falando a respeito da residência de Deus. Todos os reis, todos os homens propuseram fazer uma residência para Deus morar. Davi passou a sua vida inteira procurando construir uma residência para Deus habitar. Mas logo em Isaías 66, narrando a fala do próprio Deus, ele diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa vocês me edificariam? E qual seria o lugar do meu descanso? Como você, criatura criada, poderia formular uma residência que pudesse se igualar à excelência da minha santidade? Qual de vocês? E ele usa uma referência que eu acho engraçada, porque ele fala sobre um trono. O céu é o trono de Deus, e a terra é o escabelo dos seus pés. E quando você olha a palavra trono, dá uma sugestão estranha, porque Deus ele é tão poderoso, tão forte, que necessidade há de Deus se sentar em um trono? Deus por acaso se cansa das suas pernas, a ponto de precisar colocar um escabelo? Sabe o que é um escabelo? Um escabelo é um banquinho igual esse aqui, onde o rei, sentado em um trono, ele descansa os seus pés. Isso é um escabelo. E essa imagem, na verdade, chega a reduzir a imagem do próprio Deus. Porque Deus, ele se faz semelhante a um homem, ele se faz semelhante a um rei, para ilustrar de que forma ou que relação há entre o céu e a terra que ele criou. O céu é o trono de Deus, ou seja, o céu é um lugar de governo. E a terra seria como se fosse um lugar a ser governado. Vocês estão me entendendo? Essa é a relação entre o céu e a terra, e até aí não tem problema. O problema está a partir do momento que você percebe a modalidade pelo qual Deus escolheu estabelecer esse governo. Qual foi a modalidade que Ele escolheu? Toda a história humana mostra que uma modalidade de governo foi uma ambição de vários homens.
Então existe, sei lá, a monarquia, existe o totalitarismo, a democracia, existe o feudalismo e diversas modalidades de governo, mas qual é o modelo de governo que Deus escolhe para estabelecer relação entre o céu e a terra? E não é muito difícil, é um reino de Deus. Mas você se depara com alguns versículos escatológicos que diz que no reino de Deus não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais fome, não haverá mais miséria. E a pregação do momento agora é dizer assim: nós estamos vivendo o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, o reino de Deus. Mas enquanto você diz que o reino de Deus está aqui, ainda presenciamos fome, miséria, destruição e morte, e lágrima e choro. O reino de Deus está aqui? Tá, o reino de Deus está aqui. Acontece que o reino está, mas o rei, ele transferiu os seus poderes temporariamente para alguns homens. Então não é necessariamente um reino, é o que a gente chama de regência. Sabe o que é uma regência? Uma regência é quando um homem, ele tem a autoridade de um rei, mas não é ele o rei. Isso é uma regência. E há uma responsabilidade confiada a nós como igreja, como representantes do corpo de Cristo, para estabelecer governo. Sabe por quê? Porque alguém, ele tirou o governo do homem, assim como se tira um pirulito da boca de uma criança. E essa pessoa foi o pecado. Eu acho interessante como Deus trata o pecado. Porque pecado nas nossas, cosmovisões mais comuns, na nossa forma de enxergar mais comum, diz respeito a um comportamento errado. Literalmente seria errar o alvo, fazer uma coisa errada. Mas na primeira situação onde Deus precisa intervir para sanar pecado na humanidade, foi lá em Caim e Abel, onde Caim vai lá e mata o seu irmão, e Deus lida com o pecado como se ele fosse uma pessoa. Ele vira para Caim e fala assim: Caim, o que você fez, cara? O sangue do seu irmão clama a mim até o dia de hoje. O que você fez? Muito antes disso, antes dele exercer esse discipulado, antes mesmo de Caim matar Abel, ele fala assim: olha, o pecado jaz à porta, e cabe a ti dominá-lo. Ou seja, sabe o que é jazer à porta? É você esperar na porta, como se você tivesse escondido, esperando alguém fazer alguma coisa errada, e você tivesse assim olhando, só esperando. Deus trata o pecado da mesma forma que Ele trata uma pessoa. O pecado para Deus é uma pessoa. O pecado jaz à porta. E sabe por que ele pega o pecado e transforma ele no exemplo de uma pessoa? Porque Ele está falando: existe alguém sentado no trono que eu preparei para você. Existe alguém sentado num trono que eu preparei para você. Porque o propósito da criação sempre foi governo, estabelecer governo. Deus cria o céu, Deus cria a terra, Ele senta no trono no céu, trata a terra por escabelo dos seus pés, mas Ele entregou o governo, o domínio da terra para que os homens a dominassem. Aí você abre a sua Bíblia em Salmo, capítulo 115, e você vai ver isso. Salmo 115, verso 15, ele fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para que o homem governasse. Existe uma responsabilidade sobre nós, e essa responsabilidade, ela foi retirada de nós, e hoje quem está governando o mundo são as iniquidades e os pecados. E ok, a partir de então, o universo começa a cooperar em favor daqueles que amam a Deus, conforme o texto de Romanos, e começa a estabelecer uma movimentação por toda a terra, e compreenda a terra, conforme eu falei no começo, terra, o universo. Então você percebe o universo inteiro articulado em um propósito, que é devolver ao homem a dignidade que o pecado roubou, cooperando com um propósito. E acontece que o pecado, ele foi contaminando o homem na sua forma mais íntima, no mais completo do seu ser. E não havia 1 centímetro no universo
que não fosse contaminado pelos prejuízos do pecado. E de uma forma muito estranha, a partir ali de Gênesis, no capítulo 12, a partir, na verdade, da família de Noé ali, nos capítulos antecedentes, você percebe Deus preservando com muito zelo uma linhagem especial. O próprio Deus do universo desce e se relaciona com um homem, no nível humano, e começa a falar com Abraão, e começa a falar promessas para ele, e ele sai da sua terra, ele tem algumas aventuras no Egito, e esse processo, esse tempo está trabalhando o caráter dele. E lá no final da sua vida, quando ele já estava bem idoso, Deus entrega uma promessa para ele, fala assim: sai da tenda e olhe para as estrelas do céu. Gente, olha só, há quanto tempo antes de Abraão as estrelas já não existiam no céu? Olhe para as estrelas do céu, porque assim como você não pode contar as estrelas, também será a sua descendência. Ou seja, Deus preparou um sinal da descendência de Abraão, anos e anos antes da existência dele mesmo. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha criado todas as estrelas só para que um dia ele mostrasse para um cara como seria a posteridade dele? Porque aquelas estrelas não servem para mais nada, você olha para o céu, elas só estão lá, você nunca vai chegar lá, é longe pra caramba, mas está lá. Qual a utilidade das estrelas? Deus criou as estrelas para mostrar para um cara como seria a descendência dele. O universo sinalizando um propósito. Aí, Abraão está lá, né? Vendo. E ele faz uma aliança com ele, que passa para o seu filho, e passa para o filho do seu filho. E você vai ver várias referências bíblicas dizendo que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Deus, ele seleciona 3 gerações para representá-lo. Ele vai preservando aquela linhagem. E logo no livro de Êxodo você percebe ele selecionando um único povo para lhe ser Deus, para legislar sobre ele, para protegê-lo, para guiá-lo. Mas cara, olha só o que a gente estava falando no começo: o pecado é um problema do mundo inteiro. O pecado não era um problema de Israel, o pecado era um problema do mundo. Mas Deus seleciona um povo, só um povo, dentre muitos povos que existiam. A história bíblica do Antigo Testamento, ela se prende à figura de Israel, mas nesse mesmo momento existiam povos na China, sei lá, na Itália, na Inglaterra, na Austrália, no Brasil, naquilo que nós chamamos por esses nomes hoje. Já existiam povos civilizados coexistindo com o povo de Israel naquele momento. E muito pouco da história antiga se preservou, mas aquilo que sabemos sobre o povo de Israel, o sabemos, porque Deus mandou com que homens idôneos, que não temeram ter um relacionamento com Ele, pudessem registrar. E nessa linhagem Ele separa o povo de Israel, só o povo. Sabe, tem uma comparação que recentemente arrebatou meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que muitos já ouviram falar isso por aqui. Mas existe um procedimento na medicina onde nós chamamos de biópsia. Sabe o que é uma biópsia? Uma biópsia é o seguinte: você tem um câncer no seu estômago, mas você não sabe o que é. Você não sabe a que nível ele está, que nível de contaminação está ali o seu interior. Então o médico, ele vai lá, ele seleciona um pedaço daquele tecido e ele leva para o laboratório. E lá no laboratório ele vai fazendo testes e testes e testes, até que ele encontra um resultado positivo, uma cura, alguma coisa. Então ele volta para o corpo, que ele extraiu um pequeno pedaço, e administra o remédio que ele descobriu com aquela parte. Vocês estão me entendendo? Acontece que com Israel foi do mesmo jeito. Pecado era um problema de todo mundo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas então Deus, ele vai lá e seleciona um povo, o povo de Israel.
E ele começa a administrar sobre o povo uma série de testes, uma série de acontecimentos. E você vê esses testes no Velho Testamento. O povo estava com pecado, então Deus vai lá e mandava um libertador, Moisés. E o povo era liberto, mas continuava pecando. Então Moisés não resolve. Então ele vai lá e dá uma lei. E essas leis ele pede para que o povo continue obedecendo aquela lei: honre pai e mãe, não farás imagem de escultura, não roubarás, não matarás, você sabe. E não funciona. Porque vindo a lei, o pecado não foi resolvido. Então ele vai lá e entrega profetas. E os profetas sinalizam os pecados daquele povo, falando assim: arrependam-se, arrependam-se. Ai de você que faz isso, que você que faz isso. E também não funciona. Sabe o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é uma coleção de coisas que não funcionam. Em algum momento ele vai lá e bota Sansão, um herói. Eu vou botar um herói no meio do povo. E ainda assim não funciona, porque o pecado não se resolvia. Até que no povo de Israel, o próprio Deus administra o seu Filho, Jesus. E Jesus resolve o pecado do homem. E ele fez esse teste lá em Israel. A partir daquele momento que ele descobre a cura. Isso é uma analogia, gente. Eu não estou dizendo que Deus é burro, Deus é onisciente. Ele administra Jesus. Então ele fala: a partir de agora eu vou passar Jesus por todos os povos da terra, para que eles sejam curados. Jesus é a solução dos pecados do mundo. Deus não vai mais mandar um profeta como mandou Moisés. Deus não vai mais mandar um profeta como Elias. Não vai mais mandar um profeta, como Zacarias ou qualquer um outro. A partir de Cristo, nós estaremos administrando uma solução efetiva, algo que dá certo, algo que funciona. A partir de Cristo, nós seremos os portadores da solução, da única solução para os nossos pecados, como terra. E assim Ele nos salva. Acontece que existe uma teologia do senso comum que lida com salvação de um jeito muito superficial, muito simples. Do tipo, você faz coisa boa, você vai para o céu, você faz coisa má, você vai para o inferno. E não é tão simples, tão dualista assim. Às vezes a gente é tão acostumado a posicionar a salvação lá no final das nossas vidas. Então você vai fazendo tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Aí você morreu. Aí é quando Deus vai lá e bate o martelo e fala assim: ufa, foi salvo. E acabou. Cara, a salvação não é um elemento final na sua vida. A salvação, ela é um elemento inicial. Você é salvo logo no começo da sua jornada. E a partir de então, você começa a ser útil para o reino de Deus. Você é salvo pela graça dEle, único e exclusivamente pelo favor imerecido dEle. Mas pronto, e agora que você já é salvo, agora você tem que trabalhar, filho. Você não trabalha para ser salvo, você trabalha porque foi salvo. Ah, até que enfim, hein? Eu preciso de mais uns crentes pentecostais igual a irmã aqui. Cara, pensa comigo. O objetivo de Deus criar o céu e a terra, e a relação que Ele estabelece entre eles é uma relação de governo. Deus, Ele não quer ser simplesmente o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor, porque Deus é um Senhor e Ele governa sobre a terra, Ele governa sobre o céu, Ele tem o poder em suas mãos, Ele mede o universo com o palmo das suas mãos. Esse é o poder de Deus. Então, a partir do momento que você já é salvo, você está licenciado a devolver à terra o governo e o domínio que você perdeu por causa do pecado. É simples assim. É simples. Sabe o que acontece quando o céu governa? Quando a igreja se posiciona como um canal, como um veículo que está transportando a salvação para o mundo, você está exercendo medicina sobre esse mundo. Você está exercendo, cura, transformação. O mundo sobreviveu em sociedade
a partir da misericórdia de Deus, através de uma coisa que a gente chama de uma permissão de existência. Deus deu uma permissão de existência para todos os povos. Tem um determinado texto no Sermão da Montanha que me chama a atenção, onde Jesus ele fala assim, que o sol amanhece para bons e maus, e a chuva, ela cai sobre bons e maus. O que você pode fazer por isso? O favor de Deus não é seletivo, do tipo que escolhe a pessoa quem Ele quer abençoar, e quem escolhe quem Ele não quer abençoar, escolhe isso, não é bem assim. A permissão de existência que Deus deu a todo homem, faz com que ele ainda permaneça vivo, como um campo missionário da igreja, que está só esperando você entregar essa cura para ela. Se você não é um missionário, com certeza você é um campo missionário, isso é certeza. E eu olho para essa reflexão, lembro de uma parábola, na verdade não, no próprio Sermão da Montanha mesmo, Jesus usando a mesma referência que Isaías usou, que ele fala sobre a terra, o céu como o trono de Deus, a terra como escabelo. Jesus ele fala assim, não jure pelo céu, porque é o trono de Deus, e não jure pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Não jure nem pela sua cabeça, porque você, por melhor que seja, não pode transformar um fio branco na sua cabeça. Qual de vocês, por melhor que seja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Deus é um Deus bom. E tem até um texto que eu me amarro, onde ele fala assim, qual de vós, se o filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Aleluia. Essa é a versão de Lucas, é a que eu mais gosto. Eu sei que a de Mateus é um pouco diferente, mas cara, como eu gosto dessa versão. Porque Jesus ele olha para a maldade do homem, aquilo que ele construiu a partir de uma desconexão com os céus, e ele consegue reconhecer valores e princípios de coisas boas. Deus ele é mestre em fazer isso. Jesus é mestre em utilizar essas referências. Olha as parábolas que Jesus contava. Lá em Lucas 18, existe uma parábola onde ele fala sobre um juiz injusto que não fazia justiça a uma viúva que ia todos os dias no seu gabinete dizendo, julga minha causa, julga minha causa. E esse homem olha para si mesmo e fala assim, eu não temo a Deus e nem a ninguém. Mas essa mulher me enche tanto o saco, essa mulher me molesta tanto, que mesmo sendo uma pessoa ruim, eu vou fazer uma benevolência com ela e vou julgar a causa dela. Olha só o exemplo que Deus dá, o exemplo de um juiz injusto. Talvez no país da corrupção, você olha um dos exemplos de Jesus falando sobre um administrador infiel, um cara que ele roubava dinheiro do seu senhor, e no dia que ele foi pego, ele saiu correndo atrás dos doleiros dele, atrás das pessoas que se corrompiam junto com ele, e falou assim, ei, você está devendo quanto para o meu senhor? Ah, estou devendo uns 50 quilos de farinha, anota 25, na parceria, na brodagem. Ele começa a articular um esquema de corrupção na parábola, e Jesus diz que o Senhor daquela parábola olha para aquele homem e vê bondade nele, e fala assim, ei, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia diz que o Senhor da parábola louvou aquele administrador corrupto. Em algum momento ele fala sobre uma parábola de um administrador que espancava os seus escravos. Olha os exemplos de Jesus, gente. Jesus não tinha noção não. Aí ele falava assim, eu vou vir como um ladrão. Cara, ladrão é pecador, cara, roubar é pecado. Jesus dava exemplo de coisas ruins, mas ele sempre extraía valores de coisas boas nos exemplos que ele dava. Porque o mundo foi sobrevivendo a partir da maldade, a partir do jeitinho, da corrupção, enquanto para o povo de Israel, ele foi administrando justiça, graça, paz, remissão, redenção. E ele permitiu com que todo o resto do mundo sobrevivesse,
Porque sem a santidade de Deus você não sobrevive. Como eles sobreviveram tanto tempo sem a santidade de Deus? Como? Então, Deus ele permite que o mundo se torne cada vez pior. Porque não importa a maldade do mundo, a bondade de Jesus sempre será superior. Se você olha para o mundo e fala, cara, eu estou desacreditado do sistema político brasileiro, eu estou desacreditado do sistema religioso, do sistema capitalista de dinheiro, sei lá. Se você está desacreditado do mundo, cara, acredite que o poder da bondade de Jesus e que na santidade que há na pessoa dele é suficiente para lavar o mundo por completo. Por completo. E você é um veículo que transporta essa cura para todo mundo. Você é uma seringa. Jesus é um antídoto. Ele está aplicando você no mundo. É isso que você é. Então, a partir dessa introdução, pequena introdução, gostaria de fazer um recorte histórico com você. Porque se Jesus é a solução, a história que realmente interessa e vale a pena ser estudada, averiguada, é a história da igreja, a história posterior à descoberta do antídoto, à descoberta da cura. Porque você vai ver tantas fases na vida da igreja, tantas fases. Você vê o tempo da igreja primitiva, onde eles eram perseguidos, mortos, comidos por leões, crucificados, queimados vivos. Deixaram um legado para nós, um legado. Mostrando o quão preciosa é essa mensagem, o quão preciosa é a graça, o Evangelho de Jesus. Porque o apóstolo Paulo escreve em Romanos dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tão preciosa, mais preciosa do que a sua própria vida é essa mensagem. E você vê que a história vai evoluindo. E tem 3 recortes históricos que eu gostaria de fazer a partir dessa reflexão, que começa ali mais ou menos no ano 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino, um homem que perseguia cristãos, o que os seus antecessores perseguiram cristãos, se converte ao cristianismo. Não sei se foi uma conversão genuína ou não, mas a questão é que não seria muito bom para ele se converter, não, politicamente falando. E ele pegou e se converteu. Mas ele não acabou com a perseguição, ele simplesmente estabeleceu um edito de tolerância. Alguns anos mais tarde, se não me engano, no ano 380, 390, não sei, acontece um cara chamado Teodósio, ele institui o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Esse é um dos recortes históricos que mais me chama a atenção, porque foi um dos primeiros momentos na Terra onde a igreja adquiriu uma posição de poder, uma posição de governo. Aquilo que era perseguido um século depois já se tornou uma das instituições mais benquistas da humanidade. Os nobres, os príncipes, os reis, eles iam para a igreja, cara, aprender sobre Jesus. Foi um dos primeiros momentos, é muito importante que nós possamos analisar esses momentos da história. E o que a igreja fez com todo esse poder que ela conseguiu? Não houve uma razão para se derramar mais sangue sobre a face da terra do que o cristianismo. Inúmeras guerras se estabeleceram, cruzadas, e pessoas morreram, civilizações inteiras foram dizimadas, a partir do momento que a igreja assumiu o poder. Escravizou o cidadão medievo ali, numa religiosidade monstra, analfabeta, que não conseguia, processar uma informação teológica. O evangelho, que era tão simples, se tornou algo muito complicado, onde só os magistrados, os reis, os importantes poderiam manusear as escrituras. É por isso que eu tenho muito medo, cara. Eu tenho muito medo de que a igreja consiga alcançar um poder semelhante de novo. Que ela esteja realmente mandando e desmandando, levantando exércitos, gerindo patrimônio, recursos, estabelecendo impostos. Eu tenho muito medo, cara. Não é uma coisa boa, não.
porque a melhor oportunidade que nós tivemos, ela foi desperdiçada pela ambição do homem. Sucessor após sucessor, papa após papa, a igreja foi se afundando e se distanciando cada vez mais do Senhor. Existe uma reflexão que está, fazendo bagunça na minha cabeça, que fala sobre a santidade de Deus. É um dos temas que eu gostaria de discursar, que fala sobre a santidade como elemento essencial para o processo civilizatório. Como a santidade de Deus criando sociologia entre nós. É basicamente essa reflexão, sabe por quê? Porque observa quais são os fundamentos da nossa fé. A nossa fé, ela é essencialmente relacional. Essencialmente. Você não tem como viver cristianismo, você não tem como viver judaísmo sem a existência de outro. Porque se para você não roubar, você tem que não roubar de alguém. Para você amar, você tem que amar alguém. Para você perdoar, você tem que perdoar alguém. Sempre a fé estabelece uma relação entre pessoas, sempre. Então a santidade de Deus, ela tem um poder de promover sociedades. E era essa sociedade que ele queria fazer com Israel. Então eu olho para esse recorte, um dos momentos onde a sociedade foi hegemonicamente ganha pelo cristianismo na Europa antiga. Existia até um pensador chamado Santo Agostinho. Quem conhece Santo Agostinho? Um dos teólogos mais importantes da história cristã. Ele nasceu ali mais ou menos nessa fase onde existia o edito de tolerância, mas o cristianismo ainda não era a religião oficial do império. Então, quando ele já estava na faculdade, fazendo seu mestrado, seu doutorado, aí aconteceu o boom, onde o cristianismo se tornou religião oficial do império, e a partir de então ele teve que teorizar que tipo de sociedade se formaria no futuro, já que se tornar cristão seria mais do que óbvio. O mundo inteiro iria se tornar cristão, então ele teve que formular uma teoria. Como seria uma sociedade só de cristãos? Então ele estabelece duas obras que são extraordinárias, que é a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. As duas grandes obras de Agostinho que jogam para o futuro uma tendência. Como seria uma sociedade civilizada a partir do cristianismo, onde todos fossem cristãos? E você ficaria surpreso de ver o quanto errado ele estava em algumas coisas. Na teoria dele não existia mais roubo, aí não existia necessidade de prisões, aí já não existia necessidade de um processo legal, de justiça, de defesa, já não existiria mais a necessidade de força policial, de força militar. Olha como seria um tipo de sociedade sem pecado. Nas teorias de Santo Agostinho, o mundo seria um lugar perfeito, onde seres espirituais e celestes pudessem conviver conosco. Ele foi o pai dos devaneios sobre eternidade, porque ele falou, sem pecado não há mais morte, porque o salário do pecado é a morte, então todos viverão para sempre. Olha só que louco, cara, a pregação de Santo Agostinho. Ele foi o primeiro a perceber, ele fez uma pergunta muito interessante: quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? A pergunta de Santo Agostinho. Porque ele falava sobre uma realidade espiritual que não estava limitada às categorias físicas de altura, largura e profundidade. E ele estava tão errado, cara, porque o pecado ainda não deixou de ser um problema, não deixou de atrapalhar o mundo e o seu governo. Jesus é a solução, mas a gente só quer um pouquinho de Jesus, a gente não quer tudo, só um pouquinho. Isso está errado. Mais na frente, a civilização ela já estava de saco cheio dessa proposta. Eles disseram que seria como aquele teólogo teorizou e deu errado. Então novos pensadores começaram a surgir, e foram iniciando os primeiros movimentos de reforma, com Wycliffe, que inspirou um cara chamado John Huss, um pregador tão convertido às doutrinas da graça, que sozinho resolveu enfrentar o império, que já estava totalmente corrompido, e a sua igreja, os seus papas e os seus concílios. Morreu queimado, profetizando, dizendo assim: olha, hoje vocês matam um pato, porque Huss, que é o sobrenome dele, significa pato, mas daqui a 100 anos,
surgirá um cisne que vocês não poderão matar. 100 anos depois nasce Martinho Lutero. Olha o salto histórico que eu dei. Eu dei ali logo dos primeiros séculos, século IV, século V, e estou indo agora lá para o século XV, século XVI. Olha o salto. Existia uma teoria de santidade produzindo civilização, e ela falhou. Aí vem a reforma e reacende esperança no coração dos homens. Ah, agora eu sei o porquê. É porque tinha as indulgências, é porque tinha a idolatria. Ah, agora tudo faz sentido. Então ainda é possível formar uma sociedade a partir da santidade de Deus. Ainda é possível. E de repente, todo aquele império, todo aquele poder cedeu aos nacionalismos ali, aquelas regiões que foram se adotando cada vez mais reformadas. Muitas teologias de reforma que reinterpretavam graça, que reinterpretavam amor, que reinterpretavam missões, estavam surgindo, reformadores por toda a Europa. E detalhe, eles tinham acabado de descobrir a América, a possibilidade de um novo mundo, onde eles pensaram, eles teorizavam, vamos formular uma nova sociedade cristã, uma nova terra. A América é um paraíso, onde nós iremos exercer a nossa teologia, a nossa santidade. Existia inclusive uma teologia que era a teologia puritana, que é uma das mais lindas, uma das mais belas da teologia, que fala sobre a cidadania como o gesto de adoração. Já parou para pensar nisso? Que necessariamente adoração não se trata de música, não se trata de dança, teatro, oratória, não se trata de literatura, livros, não. Adoração é um ato civil, é um ato de, quando você é um bom profissional, você está devolvendo glórias a Deus que te deu essa revelação, que te deu esse entendimento, essa sabedoria. Isso era revolucionário. Tem um momento em que um sapateiro chega para Lutero e fala assim, eu quero largar tudo e viver para o Evangelho, o que você me recomenda? Faça os melhores sapatos que você puder fazer, como um sapateiro. Antigamente, a mão de obra cristã, ela era muito valorizada, ao ponto de que se esse objeto fosse feito por um cristão, ele era mais caro, ele tinha mais valor, porque eles sabiam que ia durar, porque o cara, quando ele estava confeccionando uma cadeira na sua marcenaria, ele fazia como se o próprio Deus fosse se sentar nela, porque ele entendia que a sua cidadania era um gesto de adoração. Vocês estão me entendendo? Que bom, eu também não estava me entendendo. Mas olha só que louco isso. Uma nova esperança renasce no seio da humanidade, criando civilização, cidade. Mas também não dá certo. Não rolou também. Porque logo depois da Reforma Protestante, o homem foi ficando cada vez mais ambicioso. Inclusive a Reforma Protestante não é lá essa maravilha toda que você vê, porque muito sangue foi derramado. Não existia evangelismo no argumentativo do tipo, ei cara, quer aceitar Jesus? Não existia isso. Ele puxava uma espada e falava, ou você é protestante ou você é jesuíta. O jesuíta era contra a iniciativa da Igreja Católica, era contra a reforma, né? E eles matavam as pessoas que não se tornavam reformados, não se tornavam cristãos. Cara, isso está errado. Tem um sociólogo que eu acho incrível. O nome dele é Max Weber, não é Karl Marx, não confundam. Max Weber, assim como Marx, ele olhou o capitalismo, as sociedades que foram se formando pós-reforma protestante, e foi identificando algo bom. Ele escreveu uma obra chamada assim, A Ética Protestante. Como é que é o nome da obra, meu Deus? Eu escrevi ali. A Ética Protestante. Isso, qual é o nome? Isso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Incrível essa obra. O que ele faz? Ele observa a sociedade que estava se formando a partir da reforma, o resultado prático daquilo que foi teorizado anos atrás, acontecendo, e percebeu que o capitalismo ele era um produtor de papéis sociais. Ele precisava de um sustentáculo moral para existir. Eu estou falando agora um pouco de política. Olha só que louco. Sabe o que é um sustentáculo moral?
eu tenho um produto à venda e ela é uma cliente em potencial que quer comprar. A partir do momento que eu dou meu produto para ela, eu tenho uma expectativa implícita de que ela vai me pagar. E quando ela me paga, ela está sendo uma pessoa honesta, uma pessoa digna, moralizada, civilizada. Ao ponto de que se ela deseja não fazer mais isso, e não pagar por aquilo que eu forneço para ela está sendo imoral, desonesta, roubadora. Então ele fala que o sustentáculo das relações capitais, das relações de compra, de consumo, era a moralidade da reforma protestante. Os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, vários países que se firmaram depois da reforma, são hoje uma das maiores potências econômicas do mundo. Por quê? Porque eles pregavam o capitalismo a partir da moralidade, a partir da ética. Esse é o segundo recorte histórico. O primeiro eu falei de Agostinho e agora eu estou falando de Weber. Eles olhando como a sociedade reagia aos princípios morais que você encontra na santidade de Deus. Você sabe o que é santidade? Santidade nada mais é do que o comportamento de Deus. Deus se comporta assim, é por isso que Ele é santo. É natural dele. Deus, Ele não conhece o pecado, não existe uma possibilidade de Deus pecar, porque ele é assim, é o jeito dele. O comportamento de Deus é a santidade. Então logo quando você veicula a santidade de Deus, você se comporta como Ele. E não há mais espaço nem tronos para o pecado. Lembra que eu estava falando? Esse é o segundo recorte histórico. Porque com Santo Agostinho ele teorizou, o mundo acreditou e não funcionou. Com Lutero, Calvino, Knox, Wycliffe, Hus e todos os reformadores, eles reacenderam esperança, teorizaram o futuro a partir da santidade e também não funcionou. O capitalismo se tornou uma das maiores ferramentas de destruição da humanidade. Matéria-prima sendo destruída, as relações estabelecendo classes cada vez mais distantes, os ricos, os pobres, pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouco dinheiro. O capitalismo é uma praga em algum aspecto para a humanidade. Ainda talvez seja a melhor forma de se estabelecer relações. Mas eu não estou querendo ser marxista aqui com vocês, me entendam. O que eu estou querendo dizer é que sociedade o conhecimento que você tem sobre Jesus está formando. As pessoas que circulam, que estão perto de você, elas estão se tornando pessoas melhores ou pessoas piores? A sua família está se tornando um núcleo de santidade, de valores, de exemplo? Ou cada vez mais está se afundando no pecado? Que tipo de sociedade você está formando no seu casamento? Você sabia que entre os cristãos é onde se registra o maior número de divórcios do mundo? Violência doméstica, abusos de familiares. E sabe por que o mundo não acredita em nós? Porque nós vivemos a pior crise de representatividade da história. Porque aqueles que deveriam, no caso, gerir os poderes, administrar os recursos da igreja, são os que mais estão roubando. Esses dias saiu uma denúncia sobre, aqui em Formosa, um grupo de religiosos que estavam desviando dinheiro. E um esquema milionário. E você vê isso cada vez mais acontecendo. Ou seja, cara, o que está fazendo as nossas práticas serem tão diferentes dos nossos discursos? Será que a gente de fato tem Jesus como solução? Porque eu vou te falar, tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu olho para a lei, eu olho para a graça, e vejo um tipo de preocupação de Deus que não parece muito consistente. Pensa comigo. Deus é o Deus que cuida de todo o universo. Mas Ele se preocupa com o que você come. Deus está articulando os movimentos de cada estrela no universo, mas está preocupado com o que você se veste, com que horas você chega no culto. Deus está preocupado, sei lá, com como você administra o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos. São preocupações muito mínimas, que não parecem que pertencem a Deus, mas Deus escolhe se preocupar com essas coisas. É porque
Deus olha para dentro do homem e fala: se o homem não for capaz de exercer governo sobre si mesmo, ele jamais poderá exercer governo sobre o mundo. Estão me entendendo? Se você não consegue ter domínio próprio sobre você mesmo, você não vai governar o mundo não, cara. Esse é o problema. O problema da reforma, o problema desses outros movimentos que prometeram salvação e civilização, é porque eles queriam governar do lado de fora coisas que eles não dominavam nem dentro de si. Eu quero ganhar o mundo, mas não vence nem a Coca-Cola. Cara, que tipo de fé é essa que a gente está vivendo? Deus faz questão de estabelecer leis extremamente pessoais e íntimas, muito pessoais, para que você consiga entender que governar lá fora depende totalmente de como você governa aí dentro, do seu coração, dos seus pensamentos. Tem um texto agora que está em Lucas, capítulo 18, 19, não sei, uma parábola, onde ele fala sobre um administrador muito rico, que confiou a 3 dos seus escravos algumas minas. Minas é um tipo de dinheiro. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1. Na verdade os valores são outros, é só para você lembrar. Então, ele fala que vai conquistar um reino e vai voltar. E quando ele volta, ele exige dos seus trabalhadores, fala assim: e você? Olha, eu multipliquei a sua mina e agora você tem 10 minas. Ele: servo bom e fiel, eu te colocarei agora sobre o governo de 10 cidades. Ele chega no outro e fala assim: olha, eu consegui multiplicar em 2, então agora você tem 4 minas. Servo bom e fiel, agora eu te colocarei sobre o governo de 4 cidades. Até que ele chega no último e fala assim: eu sei que você é um homem mau, um homem que planta que colhe onde você não plantou, e temendo ao Senhor, eu enterrei a sua mina, e agora que você voltou, eu desenterrei e estou te entregando porque ela é sua. E ele fala assim: servo mau, pela sua própria boca eu vou te julgar. Você bem sabia que eu era um homem ruim, que eu colho onde eu não plantei. Melhor seria se eu tivesse deixado esses recursos no banco para me render pelo menos os juros. Mas você me tirou uma oportunidade de lucrar. Então você vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há trevas e ranger de dentes. Mas olha só qual era a recompensa daqueles que procederam bem? O governo sobre cidades. Ele estava falando: se você conseguir administrar poucos recursos, você será capaz de administrar grandes cidades. Se você consegue administrar a pequenez da sua espiritualidade, se você consegue administrar só você, os seus pecados, os seus pensamentos, a sua vida, o seu comportamento, você sim poderá governar o mundo a partir de um avivamento. O avivamento, ele tem um caminho reverso. Não é você ir para a praça, ir para a rua e gritar e fazer movimentos musicais e artísticos, não tem a ver com isso. A grande transformação que você pode promover na sua sociedade é sendo um cristão lavado, remido e transformado pelo Evangelho, ao ponto onde as pessoas olham para você e não consigam compreender a natureza do seu comportamento. Por que você consegue ser tão bom? Por que você consegue ser tão amoroso, tão perdoador? Não faz sentido. O mundo não sabe se comportar assim, mas você que carrega Jesus sabe. E essa é a grande transformação. Não se trata de ir para a rua, se trata para ir para dentro de você mesmo. E buscar a santidade de Deus, que te lava, que te purifica, que te transforma numa pessoa melhor. Para a partir de então você estabelecer sociedade, para você estabelecer família, para você estabelecer governo. O terceiro recorte histórico que eu ia falar, e estou quase finalizando, fala sobre o Brasil. Como foi essa ruptura entre o pensamento religioso e o pensamento contemporâneo no Brasil? Em 1922, aconteceu lá na cidade de São Paulo a Semana de Arte Moderna, onde os artistas,
os escritores, pintores, músicos teorizavam a partir da escola de Frankfurt, que olhava para o capitalismo como algo ruim exatamente por conta do seu sustentáculo moral. Então eles pensaram, você quer destruir o capitalismo? Destrua a moralidade do capitalismo. Quanto mais imorais as pessoas se tornarem, mais difícil será esse sistema de se manter. É assim que se combate o capitalismo. Não como Marx, que sugeriu uma revolução comunista armada, que entrava nas fábricas e então se apropriava dos meios de produção. Não. Vamos fazer uma transformação cultural na cabeça das pessoas, para que elas assistam lixo, para que elas contemplem lixo, para que elas se envolvam com lixo, para que elas olhem para a arte e chamem de lixo, ou para que olhem para o lixo e chamem de arte. As pessoas vão se tornar cada vez piores, moralmente falando. É um ataque direto à santidade do próprio Deus, numa tentativa de estabelecer sociedade. Inspirado por esses valores, uma geração de jovens começam a se aproximar no Brasil da realidade comunista. Detalhe, os anos seguintes foram anos de guerra, onde houve a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. O mundo estava perdendo completamente a sua esperança. Logo no final da guerra, houve uma polarização. E surgiu a Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E sabe, durante esse período era muito tenso. Eles olhavam para as eleições, para os movimentos que institucionalizavam o poder nos países, com muita seriedade, porque eles queriam saber que tipo de presidente iria assumir, se ele seria de direita, se seria de esquerda, se seria capitalista ou socialista. Aí, os anos seguintes, em 1964, o então presidente, que tinha acabado de tomar posse, João Goulart, ele faz um discurso prometendo uma reforma agrária, prometendo transformações sociais, impostos para os mais ricos e menos impostos para os mais pobres, e as pessoas estavam tão paranoicas com essa disparidade, com essa polaridade entre a Guerra Fria, que eles temeram, e exatamente no dia 31 de março, que dia é hoje? 31 de março, um movimento chamado Movimento pela Família e Liberdade começa a marchar pelas ruas do Brasil, da classe conservadora, exatamente no dia de hoje, clamando para que houvesse uma transformação no poder, uma grande transformação. Esses imorais não podem legislar sobre nós. Deus me livre um comunista lá no topo da presidência do Brasil. Gente, isso é um recorte histórico. Eu não estou assumindo um lado nem outro. Pensa comigo. É só porque quem marchou nas ruas, que levantou mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, por todo o Brasil, foi exatamente a igreja. O clero da época, igrejas católicas, evangélicas, de toda sorte e natureza de religião, foram para as ruas clamando um tipo de absolvição, um tipo de lavagem moral no parlamento. E o que acontece? Estoura a ditadura militar no Brasil. O primeiro presidente militar assume, prometendo entregar o governo logo em seguida, e até os anos 80 ficou no poder. E quem conhece um pouco de história sabe que a ditadura militar foi uma desgraça, que acabou com o Brasil. Houve alguns pontos positivos, mas principalmente no ramo da educação, no ramo da economia, dívida externa e tudo mais, o Brasil foi se afundando. Ou seja, mais uma vez, a igreja se posicionou do lado de fora, clamando por moralidade, teorizando uma sociedade a partir da santidade de Deus, e não funciona. E agora no Brasil, em território brasileiro. Cara, não se trata de quantos movimentos você vai fazer lá fora, lutando por direitos. Não, se trata do cristianismo que te converte aí dentro. Era essa a reflexão que eu tinha para essa noite. Que tipo de sociedade nós, como cristãos, estamos formando? Pessoas melhores? Os seus filhos serão os criadores das soluções dos problemas que a sua geração está levantando. Problemas ambientais, problemas, sei lá, de saúde. Nós hoje vivemos o resultado prático das teorias de pessoas que nos antecederam. Sabe o que é o resultado prático? A pós-modernidade nasceu com um pensamento de inclusão, de interatividade.
com um pensamento, sei lá, de se afastar cada vez mais da figura do divino, movimentos como o iluminismo, como um tipo de sociedade laica, um tipo de legislação, um tipo de república laica. E hoje você vive tudo isso, no seu cotidiano. Eu vou te falar, cara, para mim encerrar, pedindo inclusive para que você fique de pé. A reflexão que eu tenho para nós é: vamos buscar um avivamento que comece a partir das transformações que a santidade de Deus promove no seu coração, não na sua mente. Não se trata de uma ideologia de esquerda, de direita, não se trata de uma teologia de centro, de uma teologia de predestinação ou de livre-arbítrio, não se trata mais. Chegou o tempo da gente ficar teorizando e teorizando. Nós somos a geração que vamos transformar a sociedade a partir do que fazemos, a partir do cristianismo mais puro e simples que você pode gerar. Não se trata de quantos movimentos e conferências você participa, mas se você leva o lixo para fora. Você quer transformar o mundo? Comece arrumando a sua cama, comece lavando uma louça, comece honrando os seus pais, comece sendo fiel, no mínimo. Porque eu vou te falar, fazer uma conferência assim, com passarinhos no teto, e luz baixa, e música boa, já não vai mais transformar essa sociedade. Deus está levantando um novo tipo de geração que pensa, que não só chapa, que não só derrama. Deus, Ele está criando uma geração que vai para o culto de domingo à noite, mas acorda na segunda de manhã transformando realidades. É exatamente essa geração que vai se responsabilizar por um avivamento sustentável. Quando Deus cria céu e terra, é exatamente para que você seja um agente de transformação, que vai restabelecer governo, outrora usurpado pelo pecado. Não será mais o pecado que vai tomar decisões por nós. Não será mais a nossa ambição que vai decidir por nós. Será simplesmente a sua conversão ao Evangelho, a sua conversão ao coração dEle, a sua submissão à santidade dEle. É isso que vai transformar o mundo. Não se trata de uma teoria, se trata de uma verdade. Feche seus olhos, comece a orar agora por esses tempos. Nós vamos atravessar um dos anos mais complicados da história do Brasil. Nós vamos atravessar um dos momentos mais complicados da história do mundo. A noiva tem que se preparar para a chegada do noivo. Tem que enxergar o primeiro mandamento em primeiro lugar. A noiva tem que se posicionar em lágrimas. Haverá um dia em que o noivo será retirado. Feche seus olhos, comece a orar. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vem sobre nós, Deus. Venha sobre o nosso país. Venha sobre a nossa terra, Deus. Venha sobre a nossa cidade, Pai. Transforma, Senhor, o nosso interior. Transforma o nosso coração, Pai. Nós possamos estar cheios de Ti. Nós possamos estar cheios de Ti, Deus. Vem, Deus. Se você puder vir aqui para frente, vem aqui para frente nesse momento. Vem aqui para frente nesse momento. Saia do seu lugar, saia da sua cadeira. Ocupe esse interior aqui, porque nós como igreja vamos clamar. Gostaria de chamar os pastores aqui à frente, todos os pastores que estão nessa casa. Todos os pastores dessa casa, venham aqui à frente. Vamos orar profeticamente sobre o destino do Brasil. Vamos orar profeticamente sobre o destino do mundo. Deus não vai fazer os anjos descerem aqui para converter esse mundo. Ele vai usar você, cara. Ele vai usar você, Ele vai usar nós.
Senhor, nós nos levantamos, Senhor, como a igreja que te representa, como a igreja que tem como a principal marca, Senhor, o Senhor, o amor por Cristo, vida em Cristo. Nós não estamos falando aqui, Senhor, de denominações, estamos falando aqui de Cristo. E nós levantamos aqui, Senhor, nos pedindo pela nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser aqueles que restauram, Senhor, aqueles que manifestam avivamento, Senhor, avivamento que gera arrependimento, Senhor, que gera, Senhor, espíritos ressuscitados em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nos levantando como Tua igreja, clamando, Senhor, pelo nosso país, pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, Senhor, nos posicionar, Senhor, como igreja, não para promover uma revolução, Senhor, mas para promover uma restauração, Senhor, uma restauração do que foi perdido, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a tomar a cidade, Senhor, por avivamento, Senhor, avivamento que gera arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oxe. Pai, nós oramos para que o Teu reino, Senhor, seja estabelecido, Senhor, primeiramente em nossos corações, em nossas mentes, Pai. Nós erguemos as nossas mãos aos céus e declaramos: vem com Tua glória, mudando a nossa realidade, Pai, impactando as nossas vidas. Nós oramos por um liberar do Teu Espírito, trazendo a Tua realidade sobre nós, Senhor, trazendo a Tua glória como nunca antes, Pai. Toca a nossa sociedade, toca, Senhor, a nossa nação. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos, Pai, por aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. Pai, nós somos aqueles que amam o Teu nome, nós somos aqueles que amam a Tua presença, Pai. E nós pedimos: enche-nos até transbordar, para que o mundo Te conheça, para que o mundo Te conheça, Pai. Nós oramos, Pai, por avivamento sobre a igreja, sobre o mundo, sobre todas as nações. Libera a Tua glória, libera a Tua porção para esses dias, Pai. Como a terra, Senhor Deus, como as águas cobrem o mar, do oriente até o ocidente, que se levante o Teu povo, que se levante a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, Pai, essa aqui é, Senhor, uma geração, ó Deus, que clama e anseia por Ti, ó Pai. Senhor, que essa geração, ó Espírito Santo de Deus, venha a ser cheias, ó Pai. Senhor, que Teu amor, a Tua graça venha a ser manifestada dentro de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, e que nós vamos ser transbordados, Senhor, pela Tua presença, a Tua unção. Senhor, e que cada passo que nós dermos for em Tua santa presença, Pai, e que nós vamos fazer história sobre este povo, Senhor, a qual Tu nos colocaste, Senhor, como coluna forte, como canais de bênçãos, ó Pai, dos nossos lares, das nossas igrejas, nas ruas, nos trabalhos, Senhor, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, que famílias venham ser restituídas, que vidas venham ser curadas, que jovens, Senhor, venham sair das drogas, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, vem sobre a Tua igreja, Pai, vem sobre o Teu povo, Senhor, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, enche, Pai, enche a Tua igreja, transborda, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, como está escrito, meu Pai, no livro de Joel, Senhor, que o Senhor derramaria, Pai, do Teu Espírito sobre toda a carne, Senhor da glória.
Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Teu Espírito Santo visite os corações nesta noite, Senhor, que cada um que está aqui representado, meu Pai, que ele possa, meu Pai, transbordar, meu Pai, cheio da Tua unção, Senhor da glória. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada lar, Senhor, visita, meu Pai, cada sonho, visita, meu Pai, cada parente de cada um que aqui está, Senhor da glória. Repreende, meu Pai, toda horte, meu Pai, do espírito do maligno. Meu Pai, repreende, meu Pai, todo principado, toda potestade que se levanta, meu Deus, contra a Tua igreja. Porque assim como o anjo que contendia, meu Pai, e ele disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, que o Senhor repreenda, meu Pai, as hostes, meu Pai, do maligno, Senhor, que se levantam, meu Deus, contra a Tua igreja, porque está escrito, Senhor da glória, que as portas, meu Pai, do inferno, não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, reverte no Senhor, reverte no Senhor, reverte no Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado. Seja feita, meu Deus, a Tua vontade, não seja feita, Senhor, a nossa, seja feita a Tua vontade, porque é para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Pai, te adoramos por essa noite especial, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, e através de nós, Senhor. Pai, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus, esse reino de justiça, esse reino de paz e de alegria, na pessoa do Teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, alinha os nossos corações ao Teu coração. Pai, coloca em ordem, coloca no lugar, Deus, tudo aquilo que está fora do lugar em nossas vidas. Pai, que nós possamos ser agentes de transformação nessa sociedade, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja, ela venha ser a resposta, Deus, a resposta da política, a resposta da educação, a resposta da arte, da cultura, do esporte. Pai, levanta a Tua igreja como a resposta, Deus, que a sociedade precisa. Levanta a Tua igreja como a resposta que esse mundo caído precisa. Em nome de Jesus, nós queremos ser a resposta. Em nome de